todo mundo opinando, mas quem é que está pensando? Boa pergunta. Aliás, a gente precisa ter o discernimento de saber que a gente não pode opinar sobre todas as coisas. Tem uma frase muito prudente que é essa: eu não posso tecer comentários, eu não sei nada sobre isso. Não me convém, não convém que eu faça qualquer comentário sobre isso. Aliás, o silêncio continua sendo de ouro. E isso tem a ver com pensar antes de responder, né? Então, a gente não tem que achar nada. Existe uma verborragia, uma hemorragia da palavra, do verbo. Todo mundo se acha no direito de comentar sobre todas as coisas, inclusive e principalmente sobre coisas que não conhece. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo, né? A gente precisa reconhecer que existem autoridades para determinados assuntos. E ser autoridade é ser reconhecido como aquele ou aquela que tem o discernimento. Então, se eu não sei nada sobre um tema, eu vou consultar alguém que saiba. Agora, não alguém que esteja no mesmo patamar do senso comum em que eu me encontro, e sim alguém que tenha um conhecimento efetivo sobre aquilo que diz, a partir da sua formação, a partir da sua prática. E aí sim a gente pode pensar em opiniões, não nossas, dessas pessoas a quem a gente faz uma consulta. Então existe um caminho, existe um protocolo para a gente dentro do campo do conhecimento, dentro do campo científico. Quando a gente faz uma coleta de dados, a gente faz uma coleta de dados num banco de informações, de livros, de pesquisadores, que é validado. Não dá para a gente achar que dá para colocar qualquer coisa. Eu me lembro que quando a Wikipédia surgiu, que é um banco de dados aberto, essa era uma discussão bastante importante, né? Será que tudo que está ali é verdade? Será que tudo que está ali está corroborado com um dado científico? E tanto que durante muito tempo ela não, pelo menos nas escolas em que eu atuei, nós não considerávamos Wikipedia como uma bibliografia confiável. Quando você faz o uso da inteligência artificial, você pode corrigi-la, né? Você pode pedir uma informação, por exemplo, e ela te dá uma informação errada, e você fala: olha, está errado o que você está dizendo, por conta dessas e dessas. Então, se eu faço uma correção sobre aquilo que a inteligência artificial me traz como uma resposta, e aquilo que eu falo como correção é verdade, isso em si já é uma questão interessante e importante, porque imagine a velocidade e a quantidade de dados válidos, verídicos, verdadeiros, essa ferramenta vai ter acesso. Porque imagine todas as pessoas que usam fazendo esse mesmo movimento. Só que, como ela não tem o critério para saber se isso é verdade ou não, ela está assumindo como verdadeiro isso que eu estou dizendo, então ela pode assumir como verdadeiro todas as coisas. Então a gente pode construir um banco de informações falsas. E quais os desdobramentos que isso tem? Qual o impacto que isso tem? Porque quando vamos pensar na biblioteca, quando você pega uma biblioteca e você pega o dado da biblioteca, você tem ali o autor, a argumentação, as referências bibliográficas que aquela pessoa utilizou. Você tem um caminho na construção daquela afirmação. Mas como é que a gente tem um caminho dentro desses algoritmos? Não existe um caminho dentro dos algoritmos. Então, se eu faço uma pergunta hoje para uma inteligência artificial, ela me dá uma resposta, amanhã ela pode me dar uma outra resposta.
E se eu pergunto para ela como ela chegou a essa resposta, ela também não sabe me dizer. E tem alguns momentos que ela te dá duas respostas e pergunta qual você prefere. Qual você prefere? E aí como entra a questão do conveniente. Eu vou preferir aquilo que for conveniente. Então, nós estamos diante de uma situação grave com relação à verdade e com relação à ética, que não são duas coisas distantes, mas estão próximas, mas precisam ser... Então, qual é o critério da verdade e como que a ética ou a falta da ética pode comprometer o entendimento da verdade, tanto agora como numa relação futura, num futuro muito próximo. A gente tem ali uma crise da verdade, porque existe uma crise da autoridade. Se todo mundo pode ser qualquer coisa, se todas as pessoas podem colaborar na construção desse conhecimento, mesmo com afirmações esdrúxulas, então o que acontece com o conhecimento? E como é que isso tira? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que a gente tira essas informações? Essas informações podem ser descoladas? Porque a inserção de dados, ela pode vir de vários canais a qualquer tempo. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele vai assumir como verdade qualquer devolutiva que qualquer pessoa possa fazer sobre qualquer pergunta, certo? Então, vão entrar centenas de milhares de informações que não possuem, não vão ser submetidas a nenhum filtro de validação. Confere? Sim. Como é que primeiro se gerenciam essas informações? E segundo, como é que se tiram como é que se apaga essa informação? Como é que a gente faz? Essa é uma pergunta importante. Você quer ver um exemplo até mais simples? É que a gente está em 3 pessoas. Daí ela fala assim, você viu, tal, mas contou mentira. Aí ela chega em você e conta aquilo pra você. E você vai ter aquilo como verdade porque você confia nela. Sim. E ela vai ter como verdade porque ela confia em mim. Sim. Só que não é uma informação verdadeira. Mas e aí? E agora? Isso. E aí você conta pra uma outra pessoa, né? E aquilo se torna uma verdade. Tirando que molda a imagem que você tem pra sempre. Exato. Pra sempre. Você quer lembrar, nossa, ele fez tal coisa. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Na verdade, aconteceu isso em 2 momentos diferentes, né? E é uma sensação de impotência extremamente aflitiva, porque não há o que você faça que possa mudar aquilo que as pessoas estão dizendo. E elas vão replicando, né, infinitamente. E existe um dano moral. Aliás, a gente tem falado pouco sobre dano moral, né? O dano moral é um dano que fere a nossa alma. Então as pessoas ficam, às vezes, fazendo comentários achando que dano moral é uma frescura. Não, é uma dor indescritível. Porque você tem uma situação que fere a sua dignidade, né? Então existem casos, por exemplo, enfim, conhecidos, de pessoas que tiveram a sua reputação destruída em função de mentiras que viralizaram. Isso não é novo. Acho que a gente hoje consegue acompanhar isso tem uma dimensão, no caso, né, do viral. E o que é que nós temos como nosso? A nossa credibilidade. Então, é a credibilidade das pessoas que dizem quem elas são, o quanto elas são confiáveis ou não. E quem é que se responsabiliza sobre isso? Então, injúria e difamação já estão previstos no Código Penal. São atitudes criminosas.
Agora, quando isso é intensificado pela velocidade das redes sociais e dos dispositivos eletrônicos, isso é bastante grave. Então, a responsabilização precisa acontecer sempre, para que as pessoas assumam as consequências desse ato. Acho que tem um vetor importante da gente falar, que dentro do mundo das redes sociais, nada é anônimo. Mesmo dentro das esferas mais profundas da internet, existem sim mecanismos de mapeamento de ações. E, então, a questão é como que é preciso responsabilizar não só as pessoas, mas as empresas por estas postagens, por essa mediação que acaba muitas vezes não sendo feita.